Oi, gente. Olha, o livrinho de perguntas e respostas. Vou fazer a continuação. Comentários, eu sou Melissa, dona aqui do canal. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, apoiando-os. O que posso fazer para não ficar tão triste? Olha só, vamos ver aqui. E eu tô trazendo as emoções também, né? Já falei sobre a tristeza. Tem olha só, eu gosto de falar um pouco às vezes, da imagem que vem aqui. Tem alguém que tá desenhando e tá desenhando a moça que tá triste. Só que ela não está com o olhar triste, assim, abatido, mas um pouco pensativo, mas esse pensativo é triste. Olha que interessante, agora que eu reparei. A moça que está desenhando ela, está fazendo um retrato dela. Por mais que ela esteja triste agora, no retrato ela está sorridente, mas ela está com a boca assim, aquele sorriso largo, né? E os olhos também sorridentes. Uau, parece outra pessoa até. É como se fosse um desenho profético. Entendeu? Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer um desenho profético. Já pensou sobre isso? Ó, eu estou nesse momento nessa situação, mas pela fé vou desenhar que estarei dessa forma. Como se fosse uma declaração, né? Através desse desenho, entendeu? Ou você pode desenhar outra pessoa como modo profético também, porque essa moça, uau, é ela mesma. Ah, não, perdão, não tem alguém desenhando ela. Ela está se desenhando. É que ela está na frente do espelho. Ela está triste, porém ela está fazendo o desenho dela como se ela estivesse feliz. Uau, isso fala muito pra mim. Faça isso. Não sei se você está triste. Faça um desenho seu sorrindo. Faça um desenho seu da maneira como Deus... Eu ia falar que você quer, mas errei, o que saiu da minha boca foi outra coisa. Da maneira como Deus quer que você esteja. Como será? Ah, que lindo. Faça esse desenho. Ó, vamos ver. Olha como ele se sente, esse rapaz. Quando estou triste, eu me isolo. Se alguém me convida para sair, invento uma desculpa para não ir. Consigo esconder muito bem minha tristeza da minha família. Eles acham que está tudo bem comigo. Olha essa moça que ela diz: sempre que meus amigos estão angustiados, eu os consolo e os ajudo a resolver seus problemas. Mas daí, poucas pessoas sabem disso. Eu volto para casa, me tranco no quarto e começo a chorar. Ou seja, ela consola as pessoas, mas ela não é consolada. Ela chora, né? O outro, o rapaz, ele finge que está tudo bem. Ele se isola, ele dá uma desculpa, mas ninguém percebe que ele está triste. É isso. Aqui ele cita 1 Samuel 1, de 6 a 8 e Salmo 35, 14. Deixa eu ler esse
esses trechos aqui. Bom, 1 Samuel 1, de 6 a 8. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu não sei se você quer ter um filho, então assim, de repente faça, né, um retrato dessa criança nos seus braços já, sabe, com você e seu marido, com você e sua esposa, ou dessa vitória que você, sabe, deseja, que você pediu para Deus. Vamos ver Salmo 35, 14. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Ai, que triste, olha. Ore pelas pessoas de forma incondicional, sabe? Sem esperar receber nada em troca, mesmo, sei lá, mesmo sem esperar uma mudança de fato, mas assim, de forma incondicional. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Chore, ore, mesmo que a pessoa não é do seu sangue, sabe? E ore como se fosse pela sua própria mãe. Ore, sabe, com todo fervor, como se você estivesse orando por um filho seu. Ore. Amém. Às vezes você sabe por que está triste, às vezes não. Você não precisa estar numa situação horrível para se sentir triste, diz Ana, de 19 anos. Esse sentimento pode chegar a qualquer hora, mesmo que não esteja passando por nenhum problema. É estranho, mas acontece. É o que eu acredito que são informações contidas no subconsciente, assim eu imagino, tipo uma caixa preta, sabe, de assuntos que nós não enterramos, mas não resolvemos, entendeu? Converse com alguém. Jó disse: vou falar na amargura da minha alma. Jó 10:1. Olha o que diz uma moça. É incrível como me sinto aliviada depois de uma conversa, porque finalmente alguém fica sabendo o que estou passando. É como se essa pessoa jogasse uma corda e me puxasse para fora do poço. Que alívio! Aqui ele fala, escreva abaixo o nome de um amigo com quem você pode se abrir quando a tristeza parecer insuportável. Você tem alguém? É bom, né? Mas se não tem, você tem o Senhor. Coloque no papel. Quando a tristeza tomar conta de você, tente escrever sobre seus sentimentos. Em seus salmos inspirados, Davi às vezes expressava profunda tristeza. Vamos ver Salmo 6:6. Salmo 6:6. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca
o travesseiro. Ai, ai. Quando estou triste, fico pensando em muitas coisas e escrever me ajuda a organizar os pensamentos. Depois que você expressa seus sentimentos e passa a entendê-los melhor, a tristeza diminui. Uma coisa que você pode fazer é declarar a sua promessa, a palavra que Deus te deu. Amém? Ore sobre o assunto, com certeza. Ore. Que diz outra moça. Eu tentava descobrir por que me sentia tão triste, mas não conseguia. Pedi que Deus me ajudasse a ser feliz. Estava cansada de ficar triste sem motivo. Finalmente consegui quebrar o ciclo. Nunca subestime o poder da oração. Quando a tristeza não passa, às vezes de manhã, acho que seria mais fácil ficar na cama do que me levantar e ter mais um dia sem objetivo. É o que diz um rapaz. Plano de ação. Para me animar, posso me ocupar com as seguintes atividades. Quais atividades podem fazer você voltar a se animar? O que ajudará a diminuir minha tristeza é me associar com os seguintes amigos. Quais são os amigos que te animam? Aqui eu não falei, né? Aquele rapaz, a última frase que eu li, que não quer sair da cama, ele está com depressão. Uma tristeza que não passa. E aí ele dá alguns sintomas aqui. Mudanças drásticas no humor e no comportamento. Tendência de se isolar. Diminuição do interesse em quase todas as atividades. Eu gostaria de perguntar aos meus pais o seguinte sobre este assunto. Ou outra pessoa, sei lá, seu marido, sua esposa, seus filhos. Quando estou triste, evito me isolar. É verdade que eu talvez tenha de ficar sozinha para colocar meus pensamentos em ordem e chorar. Mas depois disso sei que preciso da companhia de outros para não ficar pensando no que está me deixando triste. Isso que ela falou aqui, de certa maneira é perigoso você evitar pensar no que te deixa triste, porque isso vira um ciclo vicioso, quer dizer, você guarda para dentro de si o motivo e uma hora ele sobe, como, sabe, tipo, eu tô vendo uma piscina e não tem aquelas brincadeiras que você pega um objeto que ele não afunda, que ele boia, você vai, segura ele com o pé e aí ele escapa do seu pé, ele puff, vai para a superfície. Aí você coloca de novo no seu pé e ele puff. Essa é a tristeza da depressão, muitas vezes, que não passa. Porque são assuntos não resolvidos. Assim eu vejo. Por isso que eu não acredito em remédios. Porque os remédios, eles não resolvem o problema. Não resolve esse objeto que você tenta segurar com o pé. Daí, uma hora ou outra, ele puff, vai para a superfície. E você se lembra do porquê você está triste. Entendeu? Então as coisas precisam ser resolvidas. Se está em tuas mãos, precisa ser resolvido. Se está nas mãos de outra pessoa, aí sim, precisa ser de certa maneira esquecido ou que você ore, mas que você descanse. Entendeu?
O que fazer se sua tristeza é tão profunda que você... Eu não vou abordar esse assunto hoje. Será que é bom chorar? Como a companhia de outros pode ajudá-lo a lidar com a tristeza? Aqui ele traz a vida de Jó. A vida de Jó virou de cabeça para baixo. Primeiro, ele perdeu todos os seus bens. Segundo, perdeu seus filhos. Terceiro, perdeu sua saúde. Tudo isso aconteceu muito rápido, sem que ele esperasse. Em total desespero, Jó disse: minha vida só me dá desgosto. Ele descreveu a si mesmo como dominado pela vergonha e mergulhado na aflição. Finalmente alguém que fala que é verdade, né? Porque sempre Jó é citado como alguém que nunca reclama. Olha lá, Jó. Jó reclama muito, ele reclama o tempo inteiro. Quase que o tempo inteiro. Algumas vezes ele agradece a Deus. Ele diz, ai, Deus me deu, Deus tomou. Mas na maioria das vezes não. Porque o que acontece com Jó? Tipo, vem o vento, como um vento mesmo, que arranca tudo. Eu tô vendo aqueles ventos fortes que a gente vê nesses filmes, né, de apocalíptico, que tira o telhado da casa, que nem aquele vento do filme O Mágico de Oz, né, que a Dorothy é levada. Então vem o vento e leva tudo da vida dele. E traz até uma doença para ele, né? E o que acontece? Ele, perante Deus, ele é um homem reto, né? Sem pecado não, sem pecado só Jesus, né? Mas um homem justo, um homem reto, que sempre procurava fazer o correto, né? Muito generoso, muito bom com todos, com os empregados, honesto, fiel a Deus, temente a Deus. E ele, o que ele pensou então? Bom, o inimigo está me tentando, né? Tomou tudo, eu dei graças a Deus e quer dizer que Deus logo vai me honrar. Só que esse logo nunca chegava, entende? Sabe o que é uma resposta de Deus que nunca chega? E você está sendo fiel, 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 e vai chegando pessoas e pessoas e pessoas na sua vida, que são esses amigos. Primeiro eles choram com você, eles choram, daí eles ficam olhando para você, cadê? Cadê a resposta de Deus na sua vida? E começam a procurar você e te colocar de ponta cabeça para procurar cadê seu pecado. Você escondeu em algum lugar, você não está dizendo a verdade. Alguma coisa errada você está fazendo, você está escondendo. Você mentiu para mim. Você falou que era honesto, que você era justo. Não, alguma coisa você tem escondido em algum lugar. Entendeu? Os amigos dele pensam assim. Não, porque Deus é justo. Então, se Deus não está fazendo por Jó, é porque ele, né, ele está fazendo duas caras. Entendeu? Ele não está sendo honesto. Porque Deus não faria isso por ele, arrancaria primeiro. Por que Deus fez tudo isso com ele? Pensa bem. Então, se eles começam a desconfiar, né? Jó não era tão honesto, não. Assim como tem umas pregações que dizem que realmente Jó não era muito honesto. E eu não acredito, né? Que está escrito que ele era realmente, que foi o diabo que disse para Deus, ó, eu vou provar para você que Jó não te ama verdadeiramente, é só te ama por interesse, porque você deu tudo para ele, né? Então vai passando o tempo e ele vai ficando amargurado por causa das acusações contra ele. Não só da sua desgraça, mas das acusações e da angústia da espera, porque esperar é horrível. Enfim,
Olha, vamos ver o que fala aqui mais. Jó é um exemplo de perseverança, sim. E aí ele se defende dos amigos, depois Deus vem falar com ele, Deus dá um ralo nele, né? Porque fala para ele, onde você estava quando eu fiz o mundo, quando eu medi, fiz as medições todas, né? Enfim. Mas Deus releva os momentos em que ele está muito triste, angustiado, ele tem que dizer, ele tem que verbalizar o quanto ele está triste, angustiado e chateado com Deus e com os amigos dele, porque é uma necessidade, é que nem quando você bate o seu pé, você tem necessidade de gritar, de urrar. Isso faz parte de uma necessidade natural. Eu tenho pensado muito nisso. Uma das coisas que geram doenças psicossomáticas em nós é o excesso de socialização. Excesso de socialização gera muitas doenças gravíssimas. Assim eu penso, como depressão, câncer e outras doenças autoimunes também. Eu comecei a pensar nisso, acho que ano passado, sabe? Pensando assim, o lobo ele uiva, o leão ele urra, né? Então, assim, qualquer animal, quando ele tem uma dor, ele grita. Quando ele quer se expressar, ele se expressa. Lá no Velho Testamento, a gente vê em vários momentos, quando o povo de Deus estava triste, eles rasgavam as vestes, eles saíam chorando, gritando. Eles demarcavam, eles faziam rituais de passagem. Isso é ritual de passagem, tipo, estou bem, do nada aconteceu algo, eu faço um ritual de passagem. Isso é importantíssimo, os rituais. Como os rituais de celebração também. Eu faço um ritual de celebração que é um ritual de passagem. Minha vida não será a mesma, mas nasceu o filho meu, eu me casei, entendeu? Eu demarco. Eu mostro para o mundo que a minha vida mudou, seja uma tristeza, seja uma alegria. Quando você passa por problemas, talvez também ache que sua vida só lhe dá desgosto. Ainda assim, como Jó, você pode continuar sendo o mesmo tipo de pessoa, apesar das mudanças na vida. E não permitir que os problemas afetem sua decisão de servir a Deus. Tiago escreveu: eis que proclamamos felizes os que perseveram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e vistes o resultado que Deus deu. Que Deus é muito terno em afeição e misericordioso. Tiago 5,11. Ele se importava com Jó e se importa com você. E, enfim, no final, Jó. Deus honra Jó, né? Porque Jó não se torna infiel na dor dele, né? Ele só tem dor. Então, assim, todas as vezes que ele fala alguma coisa, tipo assim, a minha vida só me dá desgosto. Na verdade, ele está sendo sincero, né? O que é desgosto? É um gosto ruim na boca. Claro que ele tinha um gosto ruim na boca. Quem é que perde os filhos, né? Que a própria mulher debocha dele. Os amigos debocham dele, o acusam injustamente. Ele doente, com tudo isso, sem apoio nenhum, pelo contrário, ele não tem apoio, ele não tem onde ele descansar a cabeça dele. Vai descansar a cabeça onde? Só se for no chão para morrer, porque ele não tem. É claro que a vida dele é um desgosto, é um gosto ruim, uma boca amarga, né?
Então, acho que Deus releva tudo que ele fala, porque ele realmente estava em um sofrimento inimaginável. Entendeu? Quando alguém fica doente, quando alguém perde alguém, a gente vai lá, abraça e consola. Jó não era consolado. Ele era acusado. O que é pior, de tudo que ele sofreu, ele ainda... E era muito isso antigamente, por isso, acho que por isso que Jesus, ele fala de um certo cego de nascença, que não teve pecado em relação a essa doença, porque eu imagino assim, eu acho que o judeu, toda vez que aparecia alguém doente, e muitos dos doentes eram afastados, viviam um pouco que marginalizados, porque a doença era considerada, até hoje muitas pessoas consideram a doença como fator de pecado, como consequência de um pecado. Então, se é como se estivesse dando um sinal de que, ó, você é desfavorecido de Deus. Deus está te desaprovando porque você está doente, então é um sinal de que você está em pecado. Entendeu? Assim como a pobreza também. Era um sinal de que Deus não te amava. Tanto que Jó, dá um exemplo, né? O Jó era rico, cheio de filhos, cheio de empregados, cheio de animais. Então, isso demonstrava o quê? Que ele era um homem bom. E engraçado que Jesus, ele vem mostrar que o oposto também acontece. Quer dizer, não é riqueza, não é muitos filhos, não é nada que mostra, ninguém sabe como é o estado da nossa alma do outro lado. Porque ele vem trazer a história de um mendigo purulento, pobre, desprezado, talvez até com pouca capacidade mental, né, imagino, com muitos sofrimentos, e que ele vai para o céu. E que do outro lado ele era muito belo, muito lindo, muito... Enquanto aquele que se assemelhava ao Jó, tipo, muito rico, cheio de filhos, de empregados, o rico insensato, né? Na verdade, a alma dele era bem feinha, né? Então, ele foi para o inferno e ele dizia assim, ai, deixa eu voltar para avisar aos meus irmãos, porque eles vão vir para cá também, porque eles são como eu. E aí diz assim, não, você não pode voltar para avisar. Quer dizer, ninguém é avisado, sabe? E claro que eu acho que Deus dá as chamadas dele, né? Cadê o livrinho? Eu vou encerrar já. Deus está falando, vou tirar uma passagem aqui. Já encerrou, né? Sobre a tristeza. Vamos ver o que Deus fala. Ezequiel 48, 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. O templo do Senhor ficará no meio. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal. Ai, não sei porquê, agora vou ter que tirar outro. Desculpa. Vamos ver. Salmos 2:8. Peça, e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. A casa de Deus no meio, e peça. Vamos ver, tirar outro. Salmos 84:8. Escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me. Abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. Tira outro. 2 Samuel
22:38. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Tirar outra. Jonas 1:14. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E o mar não vai se acalmar enquanto Jonas estiver no lugar errado. Ou não fizer a vontade de Deus. Talvez Deus dê uma ordem. E aí essa tempestade, ela não para até que ele faça a vontade de Deus. Ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte. Na verdade, eles não vão tirar a vida desse homem, né? Ele só vai para o lugar onde Deus quer que ele vá. Para que o peixe engula ele e ele faça a vontade de Deus, que talvez não quis fazer antes. É algo do tipo. Então, assim, não fique triste. A vontade do Senhor será cumprida, independentemente da sua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é soberana. Tá certo? Fique feliz, porque a vontade do Senhor será cumprida. Tchau, Deus abençoe vocês.